ainda vejo mulheres que se travam, se impedem de realizar e executar algumas coisas por preconceito próprio. Eu olho pro espelho e o espelho é cruel. Eu falo, não, cruel é a sua cabeça de olhar pro espelho e achar que aquilo lá é um defeito. Quem foi que colocou isso na cabeça dessa mulher? Ela tá se informando a partir do quê? Eu sou a favor da mulher trabalhar, não da mulher sustentar uma família inteira. Na nossa realidade do audiovisual, se você for observar, mais bem vestida, mais bem apresentada, preparada em termos de segurança para resolver as coisas. Eu estava falando esses dias sobre liderança feminina, sobre grandes projetos que eu consegui conduzir sem precisar me masculinizar para dar conta. E isso foi a maior diferença que eu vi entre o homem e a mulher. Porque quando a mulher tem algo que ela precisa resolver, ela vai te comunicar rápido. Hoje está dentro dela. Se está dentro dela, é responsabilidade dela resolver isso. Se eu for investir, eu vou investir em trazer mais mulheres para fazer esse tipo de trabalho do digital do que homens. Sim. Mas a carreira da mulher muda totalmente. Sim, elas estão mais preparadas. Van, disparadamente, tá? Tá. Mulheres trabalhando nos bastidores, mulheres no palco. Eu falo da própria Ju, que trabalha com a gente, sócia. Um homem não teria feito o que ela fez o ano passado. Por que você acha isso? Primeiro, pelo foco que ela teve, a determinação que ela teve, entendeu? Ali de executar. E, tipo assim, o homem, ele tem um poder de decisão maior. Mas, muitas vezes, ele usa isso para recuar e não para ir adiante. Como a mulher ela tem um perfil cuidadora, em um certo ponto ela pensa, se eu fizer isso, eu estou cuidando ou não, eu estou crescendo ou não. E se ela está dentro, ela faz o máximo para poder estar ali dentro. E quando ela não quer também, ela fala, beleza. Mas, tipo, por isso que eu acho que a Ju fez o que... Pode ter homens que fariam o mesmo que ela, sim, mas naquele momento, dos que a gente conhecia, não tinha, entendeu? E aí nós vemos uma desvalorização, mas ao mesmo tempo uma falta de informação também. Tipo, quando as pessoas trabalham com a gente fala, não, mano, você pode, vai lá, faz. Mas não é o que tem no mercado. E tem explica direito, começa do zero. Bora. Tem gente que usa mulher por ser um ponto mais fraco, e fácil de controlar, certo? Porque um homem ia ficar puto, ia estressar. E, ao mesmo tempo, tem mulher que não sabe reconhecer o valor que ela tem naquilo que ela está fazendo. E, muitas vezes, tem uma dificuldade entre casa e trabalho. Entendeu? Isso vai bater na mulher muito mais do que no homem. Sim. Então, tipo, o homem é tipo assim, não deu certo, tô indo embora, tchau. E muitas vezes era só ele esperar um pouquinho mais que aquilo ia transformar em um projeto maior. E na questão da mulher tem essa questão família, trabalho, tipo... Como que você vê... Agora é a Van psicóloga, é a Van pesquisadora... Mulher, empresária, essa realidade. Como que você... Porque é uma realidade, não sei se na mente da pessoa, porque às vezes não existe. A realidade é o que ela cria, né? Na hora que a gente desligou a câmera, você falou uma frase que você não falou agora. Eu perguntei, você vai falar isso com a câmera aberta? Lembra que eu vou falar agora? Você falou que as mulheres, na sua visão, sim, estão mais preparadas ou capacitadas do que os homens. Mais capacitadas, uma coisa assim, né? Preparadas e capacitadas do que os homens. Tipo, eu falo isso até mesmo do mercado, tipo, quando a gente tem um evento de mulher, que ela tá no palco, ela tem uma postura... que ela se fecha aqui e ela toma conta daquilo, mas ao mesmo tempo, mesmo ela sendo a líder, ela cuida. O homem se esconde. Então, tipo, o homem se esconde lá nos bastidores, não é a totalidade, mas uma maioria, e as pessoas vão ver isso nitidamente no evento, que ele se esconde para ir ouvir o que está lá atrás. A mulher, ela vem para frente, ela cuida, ela conversa com a pessoa que ela domina mais o cenário do que o homem. O homem fica muito no palco ali, são poucos que descem, que afrontam, que entregam conteúdo a mais. Então, sim, elas estão mais preparadas. Na nossa realidade do audiovisual, se você for observar,
mais bem vestida, mais bem apresentada, tipo, preparada em termos de segurança para resolver as coisas, entendeu? Você coloca uma mulher para poder fazer uma pergunta ou para poder fazer entrevistar, ela tá ali de boa. Você coloca um homem, ele fica meio inseguro, fica meio pelos cantos. Então, pra gente, nesse momento, se falasse assim, tipo, tanto Elohim quanto o Erwin, quanto a Ju, conversa que nós já tivemos, a nossa equipe, ela ia ser majoritária feminina. Com todo o respeito, com toda, tipo, sabemos que tem limitações, tipo, não é carregar peso e tudo mais, mas de preparação, sim. Sensibilidade, tipo, entender o ambiente. Interessante essa sua visão. E tipo... Você falou para mim, e para mim foi novidade você trazer dessa maneira, no sentido de trazer a sua experiência de bastidores, porque você conhece muito bastidor, né? E tipo assim, pra você ter uma base, eu chego às vezes e falo, e aí, beleza. Aí chega a Nay, chega a Ju, né? Aí, você tá sentindo isso? Você viu o que aconteceu ali? Você viu o que... Então, tipo, é diferente o feedback de um pro outro. E quando você vai pro evento, eu falo que tem 4 etapas e tem eventos que tem 5 etapas. Existe o bastidor, que é o backstage do especialista. Tá. Existe o palco do especialista. Existe a primeira cadeira do especialista, aqui a primeira fileira, que é as pessoas que estão quase tendo um sucesso. E existe a última fileira, que é as pessoas que venderam carro, moto, que é a última oportunidade, tudo que faz ali. É uma chance para ele humilhar. E aí, em eventos grandes, ainda existe a parte externa, que é as pessoas que não concordam, que foram pelo network ou qualquer coisa e está no evento. E quando você tem uma equipe preparada, ela está com essa visão nesses pontos. Quando você está com o homem, se ele está com a câmera, ele está aqui fazendo o dele. Agora, a mulher, não. Se você falar, alguém chorou, não, foi a de blusa rosa, que está na terceira fileira, com a corrente e tal. Então, isso daí eu vi que na nossa profissão é algo que é essencial. Não é todo homem que tem essa sensibilidade, mesmo tendo uma capacidade técnica altíssima. Então, tem que saber utilizar cada um em seu lugar, entendeu? Então, por isso eu falo que as mulheres estão preparadas e capacitadas mais que os homens. Interessante. E agora, me fala, o que você quer puxar, o que você quer que eu comente, o que você acha importante que você gostaria de saber a minha opinião em relação a isso? O que elas precisam ter em mente para elas dominarem isso, porque eu creio que não é uma questão mais de homem ou mulher, mas que elas consigam ser cada vez mais no mercado, porque isso vai evoluir o mercado. Tá. Assim como eu estava olhando na Forbes esses dias, as premiações do ano passado foi 80% mulheres. Então, tipo, nesse mercado também, porque os homens não vão dar conta do que está vindo, na velocidade que está vindo, e ao mesmo tempo não é a gente julgar que a mulher não vai dar conta, mas que ela tem essa liberdade. Então, primeiro ponto, o que elas precisam quando elas entram para trabalhar, que elas têm esse conflito entre casa e trabalho, e eu creio que essa é a visão principal. E a segunda é qual é uma postura que ela pode adotar para ela se sentir bem quando ela está trabalhando nesse lugar, sem se julgar, sem se sentir menor e nem coisa do tipo. Infelizmente, ainda existe, né, a tal da guerra dos sexos. E enfim, não gosto desse tipo de coisa, porque, na real, nós somos complementares em várias coisas. Homens e mulheres, feminino e masculino. Eu estava falando esses dias sobre liderança feminina, sobre grandes projetos que eu conduzi e que eu consegui conduzir sem precisar me masculinizar para dar conta, né? E isso que você falou da questão do cuidado foi muito interessante, porque eu estava conversando com um especialista de liderança que me convidou para fazer uma live e falar sobre a experiência que a gente teve junto em relação a isso. E ele falou, Van, você estava lá liderando, mas você estava extremamente cuidadosa com tudo que estava acontecendo em detalhe, assim. E eu achei interessante porque você comentou isso agora e ele comentou na live comigo esses dias. E se a gente for pensar nessa questão pré-histórica, tipo, o homem vai lá, ele vai caçar e a mulher tem que cuidar da casa, das crias, tem que cozinhar, tem que... a gente
pensando nessa ancestralidade, a gente tem essa coisa de fazer e cuidar de várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo aqui no perto, na área íntima, vamos dizer assim, a um braço de distância, né? E o homem desenvolvendo nossa, eu tenho que ir lá buscar, né? Então, como você está falando, né? Você deu um exemplo, por exemplo, de videomaker que está lá pegando a emoção daquela pessoa, né? Ela está olhando para várias ao mesmo tempo e... Peraí, qual é a criança que está chorando? Qual é o... Instinto. essa coisa assim, né? Então, tem um pouco disso que eu acho interessante trazer. Mas tem a questão também dos traços, porque o jeito que a pessoa funciona vai, de um modo geral, vai... Como eu posso dizer? A palavra sumiu agora, peraí. Transbordar para todas as áreas da vida dela. E a gente vê... Fui dar uma olhada, enfim, esses dias nessa questão de prevalência de traços de caráter em mulheres e homens. E tem uma prevalência muito maior de oralidade e rigidez em mulheres, em detrimento do que homens. Então, quando você fala em mulheres e homens, eu falo show. Só que você falou de várias características orais e rígidas. E aí eu fiquei assim, caramba, será que ele está falando, essa experiência que ele está trazendo, é de pessoas, mulheres versus homens, ou de orais rígidas versus outros traços? Entende? Porque essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de estar atento, não sei o que, tem a ver com os traços também. Enfim, só foi um contexto, nem sei se você vai querer colocar isso. Na última comparativa era de igual para igual. O homem perdeu. Tipo, era oral rígido então nos tá dois. bom, então perdeu. tá bom. Então você tá falando do gênero mesmo, mas me traz isso. E aí, ainda existem muitas mulheres que ficam nessa coisa de eu não posso fazer porque não é mulher, porque não é homem, porque não sei o quê. E, infelizmente, é muito triste dizer, mas eu ainda vejo mulheres que se travam, que se impedem de realizar e executar algumas coisas por preconceito próprio. Por questões de imagem do tipo... Você sabe que tem filtro de Instagram fingindo que tem maquiagem, fingindo uma plastiquinha no nariz diminuindo, essas coisas tudo, né? Tem mulher que não posta vídeo, não gosta de gravar um podcast, porque no podcast não tem filtro. Você acredita que me falaram isso esses dias, na Semana das Mulheres? Que não gosta de entregar conteúdo, que trava na hora de fazer isso porque... Caraca. Ela fala assim, eu olho pro espelho e o espelho é cruel. Eu falo, não. Cruel é a sua cabeça de olhar pro espelho e achar que aquilo lá é um defeito. Então, muitas vezes, essa pressão da imagem da mulher é muito maior do que no homem. O homem vai lá, tá careca, ele grava o vídeo do mesmo jeito. Tá mais gordinho, grava o vídeo do mesmo jeito. A mulher fica... né? Então, isso, infelizmente, é algo que trava. Então, quando você fala assim, Van, o que você pode falar para as mulheres, né? Para ajudar elas a fluírem. Então, primeiro ponto, pare de achar que a sua imagem não está adequada, pare de achar que você não é boa o suficiente, que você não está bonito o suficiente, ou se viciar em filtro, em aprovação social para fazer suas coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, vem essa questão da família e trabalho. Gente, você não vê homens falando assim, será que eu posso ter filho agora ou não? Como que isso vai afetar a minha carreira? Não tem homem que faz isso. Porque, no final das contas, a única coisa que afeta é o cara vai ter que trabalhar mais para trazer mais dinheiro para casa. Mas a carreira da mulher muda totalmente. Muda totalmente a partir do momento que ela tem filho. Principalmente no início dessa vinda da criança. Então, muitas mulheres ficam... E agora? É profissão ou é família? É filho ou é carreira? É isso ou é aquilo? Eu mesmo passei por um tipo de cobrança de que eu tinha que escolher uma coisa ou outra. Que não tem como, eu escutei, enfim, não tem como ser mãe e ser empresária de uma empresa grande, enorme. Como assim, gente?
E eu, assim, é sério que você acredita nisso, né? E eu não acredito nisso. É óbvio que, a partir do momento que você tem um filho, você tem um nível de responsabilidade por aquela criança. E, quando ela acabou de nascer, ela tem um nível de dependência da mãe gigante. Mas, depois que passa uma certa idade, é até importante para essa criança ir para o berçário, para a escolinha, não sei o nome que as pessoas querem dar, creche, para interagir com outras crianças. É extremamente importante isso para o desenvolvimento dessa criança. Só que aí cria-se um monte de narrativa do tipo, a mãe que coloca filho na creche logo é uma mãe ruim, é uma mãe isso, uma mãe aquilo, e enche a mulher de culpa. E eu estava falando esses dias com uma mulher no Instagram, né? E ela falou assim, Van, como é que eu lido com a culpa de deixar os meus filhos na escola e trabalhar? Aí eu falei, beleza, deixa eu te fazer uma pergunta. Na idade que os seus filhos têm, quantos anos tem? Acho que era 2 anos. Com 2 anos, você acredita que é bom para o seu filho estar na escolinha ou ruim para o seu filho estar na escolinha? Aí ela falou, ruim. Eu falei, bom, então você vai sentir culpa. Porque você está fazendo uma coisa ruim para o seu filho para você poder trabalhar. Agora... Por mais que ela tenha sucesso, ela vai se sentir julgada. Vai se sentir mal. Agora, peraí. É realmente ruim para uma criança ficar 5 horas com outras crianças num ambiente fora da família? Por que isso é ruim? Existem zilhões de pesquisas sendo feitas no mundo inteiro com pedagogia, com desenvolvimento infantil. Entende? Então, peraí. Qual que é a visão? Ela está se informando a partir do quê? Eu lembro que, na época do consultório ainda, tinha uma mulher que não trabalhava e estava angustiada se colocava o filho na escolinha ou não. Para não trabalhar. E as mães falando para ela, nossa, como você é ruim. Você nem trabalha e você vai ficar em casa e você vai colocar o seu filho na escola? Então, existe um julgamento muito grande em relação a isso. E eu falava para ela, você vai colocar o seu filho na escolinha porque vai ser bom para o desenvolvimento dele. E não tem a ver com, preciso trabalhar para pôr o filho na escolinha. Na escolinha da Laura... Na creche, não sei o nome. Na escolinha da Laura, nos primeiros anos, porque a Laura sempre foi de entrar e já ir correndo, mas ela falava, não, fica tranquilo que essa é a semana de desmame dos pais. Porque era muito mais os pais do que as crianças, entendeu? Sim, e aí você fala, beleza, essa criança tá lá 5 horas nessa escolinha, na creche, sei lá o nome que dá nisso. O que você quer fazer com essas 5 horas? Não sabe. Você quer ficar de boa em casa? Show de bola. Você quer ler um livro? Show de bola. Você quer cuidar da casa, ser dona de casa? Show de bola. Você quer trabalhar no mercado? Quer ser empresária? Entende? Existe possibilidade disso tudo. Só que, qual que é o problema que eu vejo e que eu muitas vezes, porque eu quero ser mãe, e eu muitas vezes já me cobrei isso, do tipo, não, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Aí eu parei e falei, não, peraí. Quando eu me vi no ou uma coisa ou outra, isso me incomodou. Então, peraí, agora, para eu poder ser mãe, eu tenho que abrir mão de toda a minha carreira profissional? Se eu for uma pessoa CLT que trabalha 8 horas por dia, sim, por um tempo. Se eu for empresária? Caramba, às vezes em uma reunião de 1 hora eu resolvo um monte de coisas liderando várias equipes que vão executar e eu tô em casa. Tô em casa. Posso fazer isso home office. Por que eu não posso ser empresária? Então, quando você fala do digital, do mundo... o que dá para fazer? O que dá para essa mãe fazer ou não? Mas uma coisa não dá para fazer. Tem uma coisa que não dá para fazer. Tentar ser perfeita nos 2 ambientes. Não dá para fazer. E não dá para comparar o nível de execução de uma mulher que acabou de ter um filho com antes dela ter o filho. Porque parte do tempo que ela tinha para executar um trabalho, ela tá balançando um neném. Ela vai conseguir executar algumas coisas? Sim. Mas ela não vai conseguir executar na mesma quantidade. Você dá conta de lidar com essa frustração de uma suposta
improdutividade naquela parte profissional por um tempo, enquanto o seu filho precisa mais de você, e depois, aos poucos, ir fazendo isso aqui? Você dá conta de viver com esses dois mundos e entender que a sua produção é isso aqui? São as duas coisas? Porque cuidar de filho cansa. Gera trabalho, gera demanda, gera um monte de coisa. Então, mas eu quero ter 5 filhos. Show de bola, talvez seja mais difícil para você manter uma vida profissional. Mas o que é que você quer? Esse conflito, os homens não passam por isso. Então, não dá para dizer, vamos buscar igualdade. Entendi. Não existe igualdade. O filho vai nascer da barriga da mulher, vai mamar na teta da mulher e vai precisar da mulher. O que eu vi nisso daí... Durante um bom tempo. O que eu vi nessa construção toda é tipo assim... Esse ano a gente acelerou como se fosse 10, literalmente. Então, tipo assim, com a equipe que nós temos, fizemos coisas que com a equipe de 60 eles não fariam no mesmo tempo. Comprovado, medido e tudo. E o que eu vi que o erro e o acerto de qualquer projeto está na comunicação, ponto. E a comunicação com antecedência. E não aquela justificativa do porquê. E eu vi que era o crivo que eu tenho que medir a vivência ali. A pessoa é boa na comunicação. Não é que ela tem que ser boa falar bem o português, não. Ela se expressa, ou ela expressa o que ela pensa com antecedência, ao ponto da gente poder ajudar ou chegar em um consenso e resolver, faz. Então, tudo vai para frente. Não, ela é ruim nisso. Quais são os problemas que bloqueiam ela de conseguir isso? E isso foi a maior diferença que eu vi entre o homem e a mulher. Porque quando a mulher tem algo que ela precisa resolver, ela vai te comunicar rápido. Algo que ela está insegura, ela vai te comunicar rápido. Mesmo que ela não tome a decisão do jeito que é os outros, mas ela te comunica ao ponto de você falar, então a melhor solução é essa. Agora, no caso dos homens, eu vi que os maiores bloqueios em projetos grandes não foi a falta de capacidade ou erro, foi a comunicação. Mas aí entra naquele ponto dessa construção social, do homem ter que ser o macho alfa, do homem ter que mostrar o quanto ele é foda, o quanto não pode mostrar vulnerabilidade. Tem estudos mostrando que o homem não gosta nem de ir no médico fazer exame, porque vai mostrar que ele tem algum tipo de vulnerabilidade. Não, eu não preciso de cuidado, não preciso disso. Então, como é que ele vai comunicar uma dificuldade se socialmente existe uma exigência que ele seja o sabedor de tudo? Sim. Então, o automático as mulheres, a gente é incentivada desde cedo a fazer isso. Nesse ponto de comparação de gênero, os homens saem perdendo. Porque existe uma pressão social em que ele saiba, em que ele não pode mostrar dificuldade, em que não sei o quê. Desde quando isso é ter bola? Porque fica, criando vamos criar um homem com bola. Show de bola, é importante ter um homem com bola. Mas quem disse que homem com bola não consegue chegar e falar, estou com dificuldade nisso? É que eu acho que aí vai demonstrar que ele tem coragem para ele fazer, né? Ou para falar. Porque é tipo assim, omitir todo mundo faz. Tipo, não falar e deixar e chegar a inventar uma desculpa lá na frente é o normal. Mas chegar a falar, errou, e aí? Bora resolver o que é? Ou tipo, cara, eu não dou conta disso, consegue... Não, então faz desse jeito. E às vezes a solução é simples. Na maioria das vezes não é uma solução complexa de tipo, você... Não, mano, só faz assim então que tá beleza. Ou então, nem precisava fazer isso, entendeu? Então, nesse contexto, é o que a diferença que eu vejo entre as assertividades nos projetos. Esse é um ponto. Outro ponto, tem hora que eu vejo que as mulheres, elas se cobram muito em fazer algo que não é dela por conta do projeto. Como assim? Me explica. Tipo, eu sei que tinha que vir um copo, tá? E esse copo tinha que ser trago pelo Joãozinho. E aí, quando a gente fala, Joãozinho, amigo, tu tinha que trazer esse copo. Aí aparece a menina, não, mas eu tinha que ter lembrado, eu tinha que ter feito. E isso está sendo muito grande também.
como elas podem trabalhar para elas entender que ali ela não vai controlar também todo o ambiente, como é que fala? Cuidar de todo o ambiente. É interessante falar isso, porque a forma como a pessoa lida com as responsabilidades, muitas vezes a mulher faz isso de abraçar a responsabilidade de tudo nesse aspecto, quando ela está mais... Vamos lá, eu vou falar Existem dois tipos de pessoas em relação à responsabilidade. Uns que evitam a responsabilidade e uns que excedem a responsabilidade. Show? Vamos pensar assim. Sim. Dessas pessoas que evitam responsabilidade, ela não vai estar no seu jogo, ela não vai dar conta de entregar o que precisa entregar, seja mulher ou seja homem. Então, pensando nessas pessoas que, beleza, assumem a responsabilidade que é sua, ou que excedem. A gente vê muitas mulheres excedendo essa responsabilidade, de novo, por conta das coisas que aconteceram lá atrás, por conta dessas construções sociais, que elas se identificam com essas construções sociais e aí acham que, não, eu preciso cuidar de tudo e de todos. É legal poder ter espaço para aparecer esse cuidado. Só que cuidado não significa se responsabilizar pelo que é do outro. E muitas vezes a mulher, quando ela entra nesse papel de exceder a responsabilidade, de querer ser forte, de querer ser mais do que... Ela acaba se exigindo mais, se cobrando mais, até mesmo de coisas que não é responsabilidade dela. E nessa brincadeira, a gente cria uma sociedade com um monte de mulher que a gente chama de guerreira, que está excedendo responsabilidade, que está buscando ser forte, e homens que acabam se escondendo atrás dessas mulheres guerreiras e acabam realmente sendo mais bananas, mais evitando decisões e acabam saindo, deixando de lado. Agora, quem foi que colocou isso na cabeça dessa mulher? Ah, tá, se foi sociedade, se foi não sei o quê, se foi... Mas, independente de quem colocou, hoje está dentro dela. Se está dentro dela, é responsabilidade dela resolver isso. A mulher, ela que trabalha, ela se cobra na perfeição da casa como se ela fosse só dona de casa. Não existe isso, não pode existir isso. Por exemplo... Vai ter gente que vai chiar. Mas esses dias fizeram uma pergunta lá. Se a mulher tem que trabalhar ou se ela não precisa trabalhar. Alguma coisa assim relacionada a isso, né? Se a responsabilidade do provimento de casa é do homem ou se deve ser compartilhado com a mulher, né? E foi uma pessoa que nem é daqui, né? De outra cidade, mas... Ela postou e eu falei assim, você vai se assustar com a minha resposta. E ela realmente se assustou. Porque qual que é a minha resposta? Sim, para mim, responsabilidade do homem, o provimento da casa. A mulher trabalha se quiser. Se trouxer um prazer, se trouxer uma qualidade de vida para ela, enfim. Então, nesse modelo, o homem traz o provimento para casa e a mulher trabalha meio período. E o outro meio período ela cuida das crias, vamos falar assim, tá encaixado. Agora, quando essa mulher se coloca a responsabilidade de trazer o provimento e ainda ser mãe, aí vai ser um nível de exigência gigantesco. E aí ela vai trabalhar 10 horas aqui e vai chegar em casa e ainda se cobra para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para deixar tudo arrumado. Ai, cansei só de falar. Então, dá para fazer as duas coisas? Dá para fazer as duas coisas. Só que você tem que lidar com as limitações e não dá para querer ser produtiva no mesmo nível. Acordos claros consigo mesmo, né? Consigo, com os pais, com as pessoas que estão ao redor. Então, dependendo da idade desse filho, ele já vai para a escola por mais tempo. Normal. Agora, dependendo da idade, não dá mesmo para ficar 100% do tempo, mas dá para ficar parte desse tempo. E para essa mulher, se é importante para ela de alguma maneira,
trabalhar em algo que ela gosta de fazer, sem a pressão do sustento daquela família, você vai ver ela liberando um nível de criatividade, de execução, de eficiência gigantesca, porque ela está ali única e exclusivamente por prazer. Aí você vai acontecendo, vai fluindo tudo isso. A pressão ajuda em algumas coisas a dar um impulso, mas muitas vezes acaba travando as pessoas. Faz sentido para você isso? Como é ouvir isso que eu tô falando? Nem sei se era isso que você esperava que eu respondesse. É porque o que eu vejo é o seguinte, todo mundo fala, quando vai falar no mercado, fala do jeito pejorativo. Homem é melhor porque homem não engravida. Só que quando nós temos aqui dentro um tempo, ora pessoas, ora máquina. Então, exportação é uma hora máquina. E tem vez que a hora máquina ela demora mais do que pessoas. Mas você vai lá e investe em um computador melhor. Ou você programa pela noite. Mas muitas vezes você não precisa, não é que a pessoa fique ali o dia inteiro. Nós precisamos que a pessoa, naquele tempo que ela fique ali, ela seja diferenciada. Entendeu? Então, não é sobre a pessoa trabalhar 10 horas no dia. É o quão perfeito sai o que ela faz em 4 horas. Por quê? Porque em 4 horas, às vezes, ela cria algo que outra pessoa não criaria em 3 dias. Então, como o audiovisual não é uma questão do vídeo, o vídeo é como isso é montado, nós temos editores que vai editar 20, 30 vídeos em uma semana e tem um editor que vai editar 200. Sabemos que é a mentalidade. Agora, a sensibilidade, o cuidado, a gente já percebeu que existe esse diferencial. Existem editores muito bons que trabalham com a gente, mas é tipo assim, é 1 para cada 20. Quando eu olho para a mulher, é tipo, 2 a cada 7. Ou 3 a cada 7. Entendi. Então, quando eu olho a longo prazo e eu vejo isso, eu falo, não, o futuro tá aqui, não é aqui. Entendi. Tipo assim, se eu for investir, eu vou investir em trazer mais mulheres para fazer esse tipo de trabalho do digital do que homens, na sua visão. E, mas e se essas mulheres engravidarem, igual o povo fala, empresa, né? Mulher é ruim porque engravida. Não, ela engravidar, a hora que a máquina estiver renderizando, ela tá cuidando dos filhos. E tem toda uma construção aí. Então, quando eu parei para pensar isso, porque é tipo assim, eu entrei no mercado de volta. Primeiro, eu não saí como entender o mercado. Eu sempre vou fazendo minhas pesquisas e guardando os meus relatórios. Beleza. Quando eu entro no mercado de volta, eu vejo uma grande necessidade do empresário e das pessoas que trabalham. E aí eu começo a analisar o mercado. Aí eu vejo uma assertividade, um compromisso muito maior em uma área que é mais frágil. A única coisa que eu tenho que fazer é como essa área ela trabalha, para mim poder alavancar mais nisso. Todo mundo está olhando para aqui, deixa eu olhar para cá. Então, é tipo assim, você falou, eu tenho hoje eu gosto de uma caminhonete que eu vou para a estrada de terra e tudo mais. Mas espera aí, tinha o Jaguar, é mais delicado. Entendeu? Mas, tipo, olha o cuidado, olha o status, olha a precisão na estrada, olha a diferença da caminhonete. Uma comparativa seria isso. Não, todo mundo tá querendo a caminhonete para esfolar, mas, tipo, mano, você só anda no asfalto. Então, tipo... Não faz sentido. Às vezes, isso daqui, por mais cuidado que fosse, o conforto e tudo, a manutenção é mais cara. Mas qual é a entrega que dá esse para esse? Depende do que você quer. Sim. Se você quer um tipo de trabalho que precisa, igual você falou, 10 horas seguidas, é uma coisa. Tipo, a gente não vai colocar na equipe do Erwin, porque, tipo assim, a equipe do Erwin é porrada, é tipo, equipamento, é montagem, é pressão, entendeu? Agora, você está precisando de um tipo de criação que envolve sensibilidade, que envolve criatividade, que envolve eficiência de se colocar no lugar do outro, imaginar e colocar que emoção que eu quero despertar, tarará, é outra coisa. Então, eu não vou de Lamborghini para fazenda. E não faz sentido eu ter uma caminhonete se eu não vou andar em estrada de terra. É isso aí. Então, o que é que você busca? Então, quando eu vejo na questão... então você é a favor ou contra a mulher trabalhar?
eu sou a favor da mulher trabalhar, não da mulher sustentar uma família inteira. Uhum. Então, esse conflito sempre vai aparecer na mulher. Sempre. Sempre. Ah, mas e nas mulheres que não querem ter filho? Ela vai ter o conflito. Quero ou não quero ter filho? Quero ou não quero ter filho? Os homens, eles não pensam, o que vai acontecer com a minha carreira o dia que eu tiver um filho? Então, não tem como ter igualdade nesse aspecto. Então, sim, que tipo de ajustes eu posso ter dentro da carreira dessa mulher para que ela possa exercer as duas coisas sem culpa? Que tipo de informação eu preciso levar para essa mulher? Porque estudos mostram que as crianças interagindo com outras crianças da mesma idade desde cedo é ótimo para o desenvolvimento daquela criança. Então, mesmo que a mulher não vá trabalhar, pense com carinho em levar seu filho para a creche e conviver com outras crianças. Claro. Mas eu não quero colocar numa creche municipal não sei o que, eu tenho dinheiro. Tá bom, põe em outro lugar. Como eu disse, o nome aqui não importa se é escolinha, se é creche, se é não sei o que. Mas coloca essa criança para interagir com outras crianças. É lindo ver o desenvolvimento entre elas. É lindo poder ver. Ela vem com desenho. Mamãe, olha o que eu fiz. Papai, olha o que eu fiz. Olha que não sei o quê. É o que a Laura faz todos os dias. Isso é lindo. Agora vai dizer que a sua mulher não pode trabalhar porque ela precisa se preencher completamente como mãe. Tá, e no tempo que as crianças estão na escola, o que a sua mulher quer fazer? Se ela quiser trabalhar, beleza. Se ela não quiser, beleza. Mas e se ela quiser? A grande questão é, e se ela quiser? Será que a gente tem como ter algum tipo de espaço de adaptação para que isso possa acontecer? Igual você mesmo disse, eu preciso de um material e que eu vejo que dentro do meu trabalho as mulheres entregam melhor. Então, tudo bem para você ela vir, editar esse vídeo em 4 horas e ir para a casa dela, curtir a família dela e só voltar amanhã para ficar mais 4 horas? Tudo bem para você como empresário dos bastidores de um digital fazer isso? Então, qual é o preço que você tem? Qual é o recurso que você tem, o que você ganha, qual é o benefício, mas esse tipo de conflito vai existir nas mulheres. Então, informem-se. Se essa mulher estava falando comigo, tivesse a informação do nível de desenvolvimento de crianças de 2 anos que começam a interagir com outras crianças, talvez ela não sentisse culpa. Sim. Não estou falando para ela deixar a criança 10 horas numa escolinha. E aí, de novo, depende da idade da criança, depende de onde a pessoa está levando essa criança, depende de quanto tempo essa criança fica lá nesse lugar. Então, depende de um monte de variáveis. Não vou dizer aqui, né? Certo ou errado. Mas é para a gente parar para pensar. Qual é o tipo de modelo? E pensando no mundo do digital, vejo super possibilidade de flexibilidade para isso. Sendo a pessoa a dona da empresa, sendo a pessoa uma videomaker, sendo a pessoa uma menina que responde e-mails, ela vai lá, responde, vai lá, para um pouquinho, tal, não sei o que, tal, volta. Dá para fazer isso se ela quiser, se fizer bem para ela. Como expert, como especialista, dá para fazer isso. Teve um evento, vai até acontecer outro esse final de semana, estava no Mastermind que a gente estava participando, que como é um evento que tem muitas mães que são arquitetas, eles criaram um espaço Kids para as pessoas irem para o evento Que lindo. E os filhos poderem ficar os 2 dias. Que legal. Então, justamente porque eles queriam que o sucesso fosse feito por completo. Então, tipo, tem a esposa que é arquiteta, tem o marido que é construtor ou alguma coisa, e viu que tinha esse conflito, eles criaram. Eu creio que é uma próxima... Eu creio que já é realidade isso, mas que as pessoas ainda estão presas ao... você é obrigado tantas horas. E a tecnologia está mostrando que, às vezes, tempo das pessoas dentro da empresa não quer dizer produtividade. Eu vi... eu nem sei a veracidade disso, tá? Eu vi em alguma notícia e hoje em dia a gente não... Tem umas que eu confiro, aquelas que realmente têm a ver com o que eu trabalho, eu vou lá, confiro, vou buscar a fonte. Tem umas que eu bato o olho e não sei se é verdade. Mas eu vi alguma coisa do tipo em que tem um país, se eu não me engano é o Canadá, que transformou
o número de horas de trabalho por dia diminui pela metade, uma coisa assim. São quatro dias da semana. Eu Você viu também? Saiu na Forbes. Isso, 4 dias na semana. E que aumentou a eficiência e a produtividade das pessoas. Que eles optaram que a carga horária semanal agora ia ser somente de 4 dias. 4 dias. Então, peraí, eu diminuí o número de tempo que as pessoas trabalham e eu aumentei a produtividade? Nossa! Mas quando você olha para tudo que a gente está fazendo hoje, para o que está trazendo de pesquisa, é basicamente isso. Tipo, foi até engraçado que as lives com menores tempos estão tendo maiores resultados. Porque a pessoa sai com vontade. A pessoa não saiu desgastada, não saiu cansada. Então corta esse podcast nos 3, 4, hein? A gente vai cortar. Aí só vai ver. Fase 1, fase 2, fase 3, uma temporada. Mas isso daqui é muito bom, Van. E, tipo, isso eu creio que vai aclarar muito, porque tá tendo uma desconexão entre informação, quem produz a informação e o público. Com a crescente das ferramentas, todo mundo foi para as técnicas das ferramentas. Tipo, YouTube, Facebook, Insta, todo mundo aprende o que é o que a ferramenta quer para te dar alcance. Tipo, o que engaja mais em cada um. Não, o que faz da entrega, não é nem engajamento. Porque o engajamento não é sobre o que a ferramenta faz, é sobre a pessoa escolher ficar ali. Claro. Só que muitas coisas que eles estão falando que as pessoas fazem é mentira. Tipo, bora falar do jeito que foi o último estudo que eu fiz. O algoritmo ele é orgânico antes de ser digital. Tá. E foram psicólogos que estudaram as pessoas, as reações das pessoas, dos sentidos, para que ela fique mais tempo ali. Tá. O que o algoritmo faz é só direcionar para essas pessoas. Só que o entendimento dessas pessoas, o algoritmo não controla. Tá. Ele só entendeu. Então, tem muita gente fazendo o que o algoritmo quer para alcançar, é a pessoa de tantos anos, mulheres, tal, coisa assim. Mas eles não estão preocupando com a mensagem que eles estão entregando para elas. Então, fala, não, é porque agora a rede só entrega 2%. E aí, quando você vai ver, tem gente com 5, com 10, com 15. Porque a mensagem que ela está entregando é mais assertivo com o momento que essa pessoa está passando. Então, esse foi o primeiro ponto que eu vi. E aí, todo mundo começou para técnica, esquecendo o que vai lá dentro. E, às vezes, não conversa com a pessoa que é como ela. Como você falou mesmo no outro podcast, coloca uma máscara, vive um personagem, aquele personagem só pode falar sobre isso. E esquece de falar o que a pessoa quer do outro lado. Então, tipo assim, nós começamos a distribuir conteúdo hoje no perfil da Backstage, e quando a gente começou, a primeira linha que queriam que levasse era o que os nossos concorrentes estão fazendo. E aí, como a gente conhece dos bastidores, eu fui, deixa eu ver se está dando certo. Aí eu fui fazer pesquisa e tal, falei, não está dando certo. Depois eu fui me colocar no lugar das pessoas. Eu falei, mas isso eu também não quero ouvir. O que eu quero ouvir? Aí eu comecei a falar daquilo. É legal você falar isso. O que eu quero ouvir? O que eu gostaria de consumir como conteúdo nesse dia? Então, tipo, quando a gente chega para conversar com mulheres, elas não vão entender, elas não vão se abrir para explicar o ponto dela, porque ela já tem medo de ser julgada. Quando você conversa com homem, você fala, mano, eu sou homem, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, nisso daqui é fácil você tratar ali rápido. Por isso eu te falei bora falar sobre isso. Porque quando a gente chega para poder fazer igual um evento de um especialista que nós fizemos, que é pai, que é mãe e tem o esposo. E no evento eles não estavam, mas ela era super resolvida, estava aqui, depois ela tirou 2 dias, ficou com eles, os meninos estão aqui e tal. Mas quando vem para a realidade dos bastidores, não é o que acontece. Então, você vê uma autocobrança maior e o conteúdo que chega hoje na rede, muitos estão querendo mais te aprisionar uma metodologia do que liberar você ter os seus próprios pensamentos. E sempre a gente conversava sobre isso e eu falei, não, eu vou perguntar. Quando a Van vir, eu vou perguntar sobre isso, porque eu vejo que a sensibilidade ela tem que ser aproveitada de alguma forma. Então, esse momento que a gente tirou aqui para poder falar sobre isso, eu creio que vai resolver problemas de muitas mulheres do digital, até em um grupo que a gente faz parte,
E eu creio que essa mensagem nunca ia chegar para eles se não fosse dessa forma. Entendi. Porque a gente podia falar aqui, vamos falar dos 5 traços e qual é o melhor para executar qualquer coisa. O Mazoca é bom para log, não sei o que e tal. Mas isso já é coisa visível, entende? Hoje em dia você vai escutar um podcast, 5 dicas para você ficar não sei o que. Aí beleza. Tô aqui com fulano, aí o fulano conta da história deles. Ninguém quer aprofundar em algo que pode trazer uma relevância maior, que a pessoa consiga parar e refletir. Já viu que o podcast é aquilo que você vai passando e fala, eu sei, ele vai falar isso aqui agora, vai falar isso aqui agora, vai falar, beleza, conheço a história do fulano. E não aquela coisa que coloca a gente para pensar, entendeu? Então, assim, muito obrigado. A sua proposta é essa, colocar o povo para pensar. E a minha também, a gente combina nisso. Porque, para mim, qualquer dogma que exista, seja de religião, seja de digital, seja de qualquer coisa, é ruim, porque é inquestionável. Não quero nada que seja inquestionável. Eu quero, ao contrário, quero poder questionar, refletir sobre isso. Quanto mais a gente for capaz de refletir sobre as nossas práticas, ao invés de criar regras travadas, vai ser muito melhor. E o bom é que quando você cria essas... vamos dizer, eu começo a questionar o que eu faço, você começa a questionar se os seus resultados não podem ser melhor. Exatamente. Tipo, em todas as áreas da vida. E eu creio que aí fica a leveza mesmo da gente trabalhar. Não é fácil. Porque, tipo assim, tem hora que eu paro e eu falo, gente, é difícil você reconhecer algo e é difícil você, quando reconhecer algo, cobrar de alguém uma resposta. Eu creio que o momento mais complicado para mim foi esse. Quando eu já sei para onde eu quero ir, quando eu já determinei que aquilo é o caminho que eu tenho que ir, quando eu cobro uma pessoa e quando a pessoa não responde, eu tenho que tomar a decisão. Então, aqui é o maior impasse, entendeu? Então, eu vi que para evitar isso é selecionar bem antes a pessoa que está andando, o jeito que está andando, o cliente que está fazendo, para você poder suportar, vamos dizer, o processo inteiro e falar, show, vai trabalhar de novo? Não, deixa quieto. Mas pelo menos terminar o que começou, entendeu? Então, foi muito importante, a gente vai ouvir o feedback disso mais, que você apareça mais, que a gente vai fazer eventos e a gente quer que você leve isso, porque eu vejo que não é uma mensagem para... Você falou uma coisa uma vez que eu lembro, foi que você pegava a forma burocrática e complicada da psicologia e transformava em uma linguagem que qualquer pessoa pudesse executar. Eu acho que foi algo parecido a isso. E foi dentro de um workshop de sexualidade, quando você estava falando para as mulheres, que elas começaram a questionar muito, você falou, vocês estão querendo resolver as coisas, vocês estão querendo mimimi. Então, tipo assim, essa construção eu acho bacana. E eu creio que a evolução do mercado está nisso. Não está a câmera X, Y, ou é mulher ou homem. Não. É entender como cada um funciona, que aí o projeto ele acelera, entendeu? Então, obrigado. A gente está muito feliz, né, Elohim? Elohim está ali quietinho, o Erwin ali. Obrigado mais uma vez. Você que não segue a Van, segue, gente. @Vanessa Sesnick. @Vanessa Sesnick. Vai aparecer para vocês. Gente, segue, tá? Não vai ser dicasinha. Não espere textinho montado de técnicazinha de marketing digital. Prepara texto. Entendeu? Vai de cara limpa, não coloca o Y na frente do X, né, Vanessa? Vai como um ser humano inteiro, interagir, conversar comigo. E eu gosto muito, né, pra quem tá assistindo, eu chamo os meus... Eu falo, gente, vem conversar comigo, eu sou um ser humano. E eu quero conversar com outros seres humanos. Não quero conversar com robôs. Então, é um bate-papo gostoso lá, profundo. Ivan, a nossa missão daqui pra frente é fazer com que você esteja em cada vez mais lugares e que essa mensagem, ela... acelere, porque, tipo assim, precisamos disso. Bora, tá, conta comigo. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Bora.